Olá pessoal, bom dia. Desculpem um pequeno atraso aí, tivemos alguns problemas técnicos aqui na plataforma, então estamos começando um pouquinho atrasado. Peço desculpas por isso. Bem-vindos a mais um webinar da IBWave. Meu nome é Milton Malva, eu sou engenheiro de vendas da IBWave para a região de Cala. E hoje vou estar compartilhando com vocês aqui os desafios de densificação urbana, falando um pouco sobre os diferentes desafios que temos hoje para atender a alta demanda de conectividade em ambientes mistos que representam uma nova realidade de mercado. Antes de começar, eu só gostaria de lembrar a todos que todos vão receber uma gravação do webinar por e-mail, né, nos próximos dias. Então, se vocês tiverem que sair ou aqueles que não puderam participar vão ter a oportunidade de assistir. E a qualquer momento vocês podem enviar aí seus comentários, as suas dúvidas, tá? No painel de perguntas do GoToWebinar. E não precisa esperar até o final, quando nós teremos um tempo dedicado a perguntas e respostas. O que eu preparei para vocês hoje aqui é falar um pouquinho sobre esses desafios, né, de densificação urbana, ou seja, por que, de alguma forma, o mercado também chegou a soluções a nível de rua, né, e por que isso traz um grande desafio para efeito de projeto, quando agora nós tratamos de ambientes mistos, né, e como as soluções, ou como a solução da IBWave pode ajudar, nesse caso, avaliando os diferentes tipos de ambiente. Para isso eu vou trazer um caso de uso bastante típico aí, né, de um caso urbano, e a gente vai fazer a demonstração aí. A ideia é mostrar o máximo de detalhe aí nas ferramentas, o potencial para fazer esses tipos de análises, né. No final nós vamos ter um tempo dedicado a perguntas e respostas, e vamos começar falando aí sobre os desafios de densificação urbana. Na verdade, o desafio de densificação urbana já é um desafio inerente às redes celulares, né? Desde sempre as redes celulares cresceram de acordo com a demanda e de acordo com também o perfil dos usuários, né? E o local de uso dos celulares. Mas se a gente fizesse um paralelo aí entre o mercado celular, digamos, né? E o uso o uso da rede, a conectividade da rede, a demanda da rede, e também falando um pouquinho a efeito de projeto, né? Nós começamos, claro, com as redes macro, né? Então, nós tínhamos as redes macro que prestavam aí todo o serviço e toda a demanda, atendiam toda a demanda, né? Desde o princípio. E para efeito de projeto, nós tínhamos ferramentas que permitiam fazer todo o desenho da rede, né? Ou seja, através de base de dados GIS, né? Base de dados geolocalizadas, a gente conseguia modelar numa ferramenta macro, assim, todo o ambiente de propagação, e a partir daí fazer todo o nosso desenho para definir, né, a quantidade de torres, de rooftops, enfim, né? E claro, com o avanço da tecnologia e o avanço, inclusive, a mudança do perfil do usuário, né, nós vimos que os usuários passaram também a ser usuários, a ter muito mais uso e necessitar muito mais demanda a nível indoor, né? Então, aí nós passamos a ter a necessidade das redes indoor, passamos a ter a necessidade de soluções dedicadas aos ambientes indoor, né? E, igualmente aqui, usando os layouts dos edifícios, né? Usando a informação dos layouts dos edifícios, de toda essa parte de definição das obstruções a nível indoor, né, as paredes, enfim, nós conseguimos modelar esse ambiente, conseguimos fazer projetos, né, e muitos de vocês conhecem, né, o iBwave Design é uma das ferramentas nossas usada para os desenhos indoor, né, mas com o passar do tempo, nós passamos a não ter só mais esses ambientes, digamos, específicos, né, um ambiente macro e um ambiente indoor, nós passamos a ter também uma demanda no que nós chamamos de ambiente
misto, né? Um ambiente que não é puramente indoor nem puramente outdoor. E também passamos a ter novas soluções no mercado, que são as soluções a nível de rua, né? Esses Street Level Wireless Solutions, que são várias soluções a nível de rua, e que justamente trabalhando a nível de rua, nós trabalhamos numa altura menor, né, com diferentes níveis de potência, e passamos também a gerar uma nova solução para atender também essa demanda, seja por cobertura, seja por deficiência de capacidade, enfim, e atender essa demanda a nível de rua também, né? E em muitos casos, até por dificuldade de negociação, ou seja, cada vez é mais difícil, né, a gente conseguir autorização para instalar novas torres, novos greenfields, enfim, e até mesmo em alguns edifícios é difícil, né, uma negociação para colocar uma solução indoor. Então, algumas vezes também esses Street Level Wireless Solutions também são usados até para, de alguma forma, atender a demanda indoor também, né? Mas para fazer todo esse tipo de análise, ou seja, para fazer agora esse tipo de projeto, nós continuamos precisando de uma ferramenta que faça o ambiente macro, uma ferramenta que faça o ambiente indoor, mas nós precisamos também ter a integração entre elas, ou seja, eu preciso saber também como é a integração entre esses sinais, né? Como o sinal de todo esse ambiente macro penetra nos edifícios, como o sinal dos edifícios sai para fora também e de alguma forma afeta, né? Ou necessita interagir com a rede outdoor também, seja macro, seja a nível de rua. Então, a IBWave também lançou uma ferramenta chamada IBWave Reach, que permite fazer também, assim como uma ferramenta macro, permite fazer todo o modelamento desse ambiente outdoor, mas traz uma solução completa, porque ela permite exatamente avaliar toda essa parte da integração entre as redes, né? Ou seja, como é esse sinal, como esse sinal da rede macro ou do sinal de fora do outdoor penetra no indoor, como eu consigo considerar esse sinal, enfim. E se a gente olhar um pouquinho mais de detalhe, né, pensando em projeto, a gente pensar um pouco mais a nível de detalhe, quais seriam os desafios principais desse novo ambiente misto, né? Então, esse ambiente agora, na verdade, a gente pode considerar aí que eu tenho três, não separadas, né, mas eu tenho três redes aí interactuando, né? Eu tenho a rede macro, então, pensando no desafio, a nível de projeto, né? Antes, quando eu tinha só a rede macro, claro, o desafio principal era fazer a modelagem desse ambiente outdoor aqui, né? Ou seja, modelar o ambiente outdoor através da base de dados GIS, que eu comentei com vocês, que são os terrenos, as obstruções, as vegetações, os diferentes tipos de ambientes, né? Os clusters que a gente fala, né? E a partir daí gerar um projeto, né, dessa rede macro, então definir a quantidade de torres que eu preciso para prestar todo o serviço, né? Seja por cobertura, qualidade, capacidade, enfim. E aí com a introdução das soluções a nível de rua, ou seja, com novas células de cobertura menor, ou seja, a nível da rua, eu passo a ter novos desafios, né? Então, essas novas células podem entrar no projeto por distintas necessidades, né? Pode ser por cobertura, pode ser por capacidade, mas eu tenho que fazer um projeto adequado, ou seja, para também ter o controle dessa rede, definir a quantidade de equipamentos para atender aquela determinada área, aquela determinada região, né, que eu quero atender com essa, digamos, solução a nível de rua, definir que tipo de solução vai ser, né? Eu tenho hoje várias soluções de mercado, ou seja, pode ser desde um quarto setor né, da torre, podem ser small cells, pode ser um outdoor DAS, podem ser equipamentos a nível de rua mesmo, né? RUs com rádio DAS com diferentes potências, enfim. Eu tenho várias soluções no mercado, então a ideia justamente da ferramenta incluindo o City Level Solution, também é fazer essa análise de como vai ficar o projeto final com a macro mais a Street Level Solution, né? Então, e aí, digamos que nesse ambiente macro, que agora eu posso ter, digamos, diferentes tipos de soluções, né? Eu posso ter um edifício aqui e eu quero analisar como esse edifício vai ser atendido por essa rede macro, ou seja, quanto desse sinal penetra na rede macro. Eu tenho duas formas de fazer isso. Eu posso ir lá e fazer medições desse sinal, né? E a proposta nossa é um pouco diferente. A proposta nossa é justamente usar todo o benefício que a gente já tem na ferramenta do IBWave Design, aonde eu consigo fazer a modelagem detalhada desse edifício, né? Porque se eu usar a rede macro somente, mesmo que eu tenha uma base de dados digitalizada, né?
o máximo que eu vou ter aqui é um polígono que indica uma perda fixa, por exemplo, pela penetração da parede externa do edifício. Mas eu não vou ter o detalhamento das paredes internas, né, dos materiais, como eu consigo detalhar numa ferramenta indoor. Então, o nosso desafio aqui é saber quanto desse sinal penetra, né, qual a penetração desse sinal macro no edifício, digamos, na realidade, em múltiplos pisos, né? E a partir daí definir se essa penetração atende os KPIs, ou seja, se eu consigo atender, né? Os KPIs da rede a nível indoor, com a penetração da macro somente, ou se eu tenho que fazer um sistema indoor. Se eu tiver que fazer um desenho indoor, eu passo a ter uma rede indoor nesse ambiente, né? Então, eu passo a ter uma rede nova nesse ambiente, e essa rede nova ela vai considerar a penetração da macro. Então, esse desenho indoor que eu faço, eu tenho que considerar a macro, eu tenho que definir, ok, como esse sinal penetra no edifício, se eu tenho a dominância do indoor. Se eu fazer um desenho indoor, né, eu tenho que garantir a dominância, porque eu tenho que garantir que meus usuários vão ficar conectados apenas a essa rede, né? Eu não quero estar compartilhando as duas redes, né? E essa análise toda a gente está falando em vários pisos, né? Em várias frequências, ou seja, eu tenho um sistema multi-tecnologia, multi-frequência em vários pisos, né? E em amarelo aqui também a gente está vendo o efeito final, ou seja, como esse sinal também sai do edifício e como esse sinal afeta de alguma forma também a rede outdoor, né? Então, assim como eu não quero compartilhar o indoor e o outdoor dentro do edifício, eu também não quero compartilhar a minha rede indoor fora do edifício, né? Então, esses ajustes são importantes para que eu tenha a máxima eficiência dessas redes da melhor forma possível, né? E aí sim, claro, fazendo uma análise de todas essas redes envolvidas, de todas essas soluções envolvidas aí nesses ambientes mistos, né? E com essa nova ferramenta que a gente lançou em 2019, agora a gente tem a solução completa para realizar esse tipo de análises, né? E como a gente faz isso? A gente tem agora duas soluções, uma que chama iBwave Reach para o ambiente outdoor e o iBwave Design, que continua sendo para o ambiente indoor, mas nós temos agora uma integração entre eles. Então, no iBwave Reach, eu consigo fazer toda a modelagem desse ambiente outdoor, né? E realizar todo tipo de análise a nível outdoor, ou seja, se eu vou considerar os sites da rede macro, se eu vou considerar os sites do street level, né? Ou não. Então, a ideia do iBwave Reach é exatamente ter como é o cenário ali desse ambiente outdoor, né? E a nível indoor, eu vou continuar usando meu iBwave Design. Então, eu tenho meu projeto indoor no iBwave Design. Vou continuar modelo no iBwave Design, mas através de uma integração que eu vou mostrar para vocês aí na demonstração, né? Eu consigo, de forma prática e automática, eu consigo importar essa predição do outdoor e analisar como é a penetração desse outdoor no iBwave Design dessa forma, depois também se eu criar um sistema indoor, né, eu consigo também exportar a fuga desse sinal indoor e voltar no iBwave Reach, então fazer essa análise de todas as redes aí também, considerando todas as redes que eu quiser considerar. Então, do ponto de vista do projetista, né, a gente vai ter toda essa, digamos, essa oferta agora que atende também esses casos de soluções a nível de rua, né? Qual a diferença do iBwave Reach para as ferramentas macro convencionais do mercado? As ferramentas macro, o iBwave Reach não é uma concorrente das ferramentas macros, né? Por quê? Porque o iBwave Reach ele é feito para essas análises de caso de uso, onde nós temos um ambiente definido, né, uma área definida, onde eu tenho que fazer essa análise de um Street Level Wireless Solution, ou um Outdoor DAS, ou um Small Cell. Então, eu consigo fazer toda essa análise. Então, nós temos a principal diferença, vamos dizer, é que a análise que a gente faz no iBwave Reach, né, ela considera 100 km², né? Então, porque a ideia do iBwave Reach é ser uma ferramenta adicional à sua rede ou ao seu portfólio de ferramentas, né? Por isso mesmo, ela tem toda uma integração com as ferramentas outdoor já do mercado. Ela permite, por exemplo, importar informações das ferramentas macro, né,
do ponto de vista de base de dados, a configuração dos sites macro também, ou seja, existe uma série de ferramentas para também incluir o WebWorkReach nesse portfólio, independente da ferramenta macro que o cliente use já, por acaso, digamos, se ele já faz um desenho de rede macro, de uma rede macro inteira, né? Vamos dizer. E esse caso de uso que eu vou trazer para vocês, então, a ideia é mostrar para vocês um caso de uso urbano, né? E nesse caso a gente tem, então, uma região aqui onde eu tenho uma rede outdoor, né? Então eu já tenho, digamos, uma rede macro aqui instalada, né? Então, e a partir dessa rede macro eu quero fazer um estudo de uma implementação de um Street Level Wireless Solution aí, né? Uma solução a nível da rua. E dentro desse mesmo ambiente, vocês estão vendo aí que eu tenho 4 edifícios que estão destacados em vermelho aí, e eu quero então também, dentro dessa análise, considerar como vai ser então a análise, ou como ficaria uma análise de todo esse ambiente misto aí, né? Como ficaria uma análise do outdoor com o street level, do street level com o outdoor dentro do indoor. Então, para isso nós temos os 4 edifícios também modelados na ferramenta no WebWave Design, né? Então, eu já tenho a modelagem do edifício 1, já tenho a modelagem do edifício 2, que é uma pequena arena, tenho também o edifício 3, e tenho também o edifício 4 aqui dentro desse ambiente, tá? Então, o que eu vou demonstrar para vocês aqui é como a gente arma todo esse cenário misto nas duas ferramentas e como funciona essa integração entre eles, né? Então, eu vou começar aqui com o nosso WebWave-Reach. Então, o WebWave-Reach, lembrem-se que é a ferramenta para a modelagem do ambiente outdoor, né? Então, nesse ambiente outdoor, como uma ferramenta que faz desenho outdoor, né? A principal informação que eu preciso do ponto de vista de modelagem é o que a gente chama da base de dados GIS, né? E a base de dados GIS é o que a gente chama aqui na ferramenta do nosso Geodata. Geodata é a nossa base de dados e, de acordo com a quantidade de informação que eu carrego na ferramenta, né? O modelo de propagação pode considerar mais ou menos informações para gerar a predição com mais ou menos informações, né? Então, nós temos diferentes tipos de base de dados. Aqui a gente pode classificar em heights, clusters e polígonos, os 3 principais, né? Height seria a elevação, né, do terreno, ou seja, justamente como é o relevo da região, né? O terreno digitalizado. Clusters são as áreas classificadas, né? Então eu tenho as áreas classificadas para definir, por exemplo, o que é vegetação, o que é uma área densa urbana, uma área de lagos, onde tem água também, ou uma área industrial, enfim, né? Posso ter rodovias, ou posso ter uma série de clusters, né? E os polígonos, que seria, digamos, também um fator importante aí na predição também. Os polígonos representam a base de dados digitalizadas de obstruções, né? Então, eu posso ter uma base digitalizada de obstruções de edifícios, posso ter uma base digitalizada de obstruções de árvores, né? Em diferentes níveis, né? Então, aqui, no caso, nesse ambiente aqui, para fazer essa modelagem, a gente tem os três principais aí. Então, esse primeiro aqui seria a variação do terreno, né? Então, vocês conseguem ver aí através das cores, né? Os diferentes níveis do terreno. Então, aqui a gente tem, através dessa informação digitalizada, o que seriam aí as variações de relevo, né? Então, essa é a única que é mandatória, digamos, na ferramenta, né? Eu tenho que ter essa informação do relevo, porque até a partir dessa informação do relevo é que uma vez que eu começo a criar os meus sites, né? Eu vou ter a informação da altura do site e a partir daí poder definir a altura das antenas, as alturas absolutas das antenas. E depois eu tenho o meu clutter. Então, esses clutters, esse é o clutter justamente. Então, o clutter aqui, cada uma dessas cores representa exatamente um tipo de área classificada. Então, o verde aqui, por exemplo, é a vegetação, o cinza são as rodovias, o azul é uma área urbana, densa urbana. Eu tenho aqui
algumas áreas industriais. Então, cada uma dessas áreas representa um tipo de área classificada, que o modelo de propagação também pode levar em conta nos cálculos, né? E aí eu vou ter também os meus polígonos. Os polígonos são os edifícios digitalizados, então aqui eu vou ativar agora os edifícios. Então vocês conseguem ver aí os edifícios digitalizados. Essa base de dados de edifício digitalizado normalmente é a base de dados, digamos, mais custosa, né? É a base mais cara, porque traz além dos polígonos, ela traz a informação das alturas dos edifícios, né? E também aqui nós temos a vegetação. Então, eu tenho um detalhe adicional em verde aqui que vocês conseguem ver que são as áreas verdes aqui, são esses pequenos polígonos verdes, são as árvores também digitalizadas, né? E então, a composição de todas essas bases de dados permite que o modelo de propagação faça os cálculos nesse ambiente que a gente recria na ferramenta. A partir daí, eu recriei aqui os sites da rede macro. Então, vocês vão ver aqui alguns sites, deixa eu fazer um zoom aqui. A gente vai ver alguns sites da rede macro aqui, né? Então, exatamente nessa área aqui nós tínhamos alguns sites, macro 1, macro 7, macro 2, macro 8, né? Então, nós tínhamos algumas áreas aqui onde eu tinha essa rede macro, né? Bem definida aqui, mas eu tinha também de alguma forma uma área onde eu tinha algumas deficiências da cobertura dessa rede macro. Então, a partir da predição da rede macro, eu consigo observar essas áreas de deficiência, né? Então, se eu gerar uma primeira predição aqui que vai mostrar somente a cobertura da rede macro, eu vou ver a cobertura da rede macro. Então, eu vou poder analisar os níveis de cobertura da rede macro, né? De acordo com as cores aqui, de acordo com a legenda que a gente está vendo aqui, do mais escuro aqui migrando para o vermelho, né? Eu teria os níveis mais fortes, então o vermelho, o azul ali já representa os níveis mais fracos, tá? Esse exemplo que eu estou mostrando para vocês aqui é um LTE em 2.100, né? Mas a ferramenta já está pronta para todas as bandas, inclusive 5G, enfim. Essa análise que eu vou mostrar para vocês aqui é a análise em LTE 2.100, mas é a mesma análise para todas as outras tecnologias, né? Incluindo aí o 5G. E aí, baseado nisso também, a gente definiu uma área aqui que seria a nossa área de ODAS. ODAS eu chamei de ODAS como Outdoor DAS, mas não quer dizer, tá, pessoal, que a solução necessariamente tem que ser um Outdoor DAS. Essa região, vamos dizer, né, que está definida aqui em vermelho, né, ela é uma área onde eu definir de acordo com também, que inclui também os edifícios aí, a área objetivo, vamos dizer, desse projeto, né? São as áreas onde eu quero melhorar de alguma forma a conectividade, o serviço nessa área, né? Através de uma solução a nível de rua, né? Então, essa solução a nível de rua, como eu falei, não necessariamente é um outdoor DAS, né? Aqui a ideia é simular uma solução que pode ser, como eu falei, o quarto setor dos próprios sites, né? Outros tipos de solução, small cells, enfim. Mas baseado nisso, a gente pode fazer uma predição a gente pode começar a criar uma predição do Outdoor DAS. Então, a partir disso, a gente pode criar os sites do Outdoor DAS. Então, vocês vão ver aqui que, agora eu vou dar um pequeno zoom aqui nessa área em vermelho, né? Então, essa minha área em vermelho é a minha área de interesse, né? Então, aí, baseado nisso, também eu posso definir algumas ruas como as ruas, digamos, principais ou as ruas de interesse. Então, eu posso ter também aqui o que a gente chama de street area. Então, dentro da minha área outdoor de interesse, eu posso criar, digamos, uma área de interesse maior, que seriam as áreas a nível da rua, né? Que eu quero atender com essa solução nova que eu vou implementar aí em baixa altura, enfim. Mas aí, a partir daí, a gente criou, então, os sites desse Outdoor DAS, né? Então, esses sites aqui a nível da rua, a gente cria também na ferramenta, e só para mostrar para vocês aqui uma configuração dos sites, né? Claro, nos sites a gente vai ter, eu vou abrir aqui um site, por exemplo, esse Outdoor DAS 1 aqui. Então, em um site a gente vai criar exatamente o site com todas as informações e características, né? Então, a gente vai ter aqui as características do setor, com todas as propriedades, né, da tecnologia, enfim. E também aqui, a nível da antena, a gente vai ter
toda a configuração da antena, né? O padrão de radiação da antena aqui, que vai ser usado nos cálculos também, vai definir a altura. Então, aqui a gente definiu todas as alturas aí a 6 metros, né? Que é uma altura média aí nas soluções street level, pode ser 8, pode ser 7, enfim. Aqui eu fiz com 6, né? E a gente define, claro, os azimuths e toda a parte da definição desse outdoor DAS, e aí eu posso fazer uma predição, então, depois, conforme eu vou criando o meu projeto, né? Eu posso ter uma solução do meu outdoor DAS, e então eu vou ver a minha solução, por exemplo, com a minha rede outdoor DAS. Deixa eu tirar o street level ali, esse street area aqui, né? E aí eu vou ter a minha solução do outdoor, aí eu estou vendo só a minha solução do outdoor DAS, né? Que eu posso, por exemplo, comparar com a minha solução macro. Então, se eu quiser fazer uma análise aqui, por exemplo, estatística, por exemplo, eu posso vir aqui nessa opção de Analyze, posso vir aqui no Layer Statistics, né? E eu posso considerar a minha área de interesse no Street Area. Então, eu vou considerar como área de interesse só as minhas ruas, né, no caso. Então, dentro da área em vermelho, eu estou considerando agora só a área azul, né? E eu posso aqui agregar alguns dos mapas, por exemplo, que eu quero usar nessa análise, né? Então, eu vou vir aqui nas minhas análises e vou definir aqui, por exemplo, dentro das minhas análises, eu vou selecionar a minha predição macro somente, né? Que essa macro only é só a predição considerando só os sites da rede macro, né? E vou considerar também, e aqui eu vou considerar uns ranges, por exemplo. Então, vou criar aqui um range de menos 120, vou criar um range de menos 105, vou criar um range de menos 95, vou criar um range de menos 85, vou criar um range de menos 75, e vou criar um range de menos 65, e aqui vamos criar um range final de menos 40. E um outro layer que eu vou adicionar aqui é o layer do meu outdoor DAS, né? Então, vou fazer aqui a mesma coisa com o RSRP do outdoor DAS. Então, vou adicionar esses dois layers aqui. Vou copiar esse range aqui embaixo. E vou calcular essas estatísticas aí. Então, eu vou ver aqui, ó. Eu vou ver aqui se eu considerar só o meu layer macro, né? Só com o meu layer macro, eu vou ter aqui, dentro da minha área de interesse, que é essa coluna aqui, eu vou ver que eu tenho 11,40% da área com níveis de menos 105 a menos 120, 29% com níveis de menos 95 a menos 105, menos 85 a menos 95, menos 29,67. Então, eu consigo ver toda a minha estatística aqui dentro dessa área de interesse, né? E posso, inclusive, se eu selecionar os dois aqui, essas duas colunas, eu posso gerar um gráficozinho aqui dos dois, né? Para a gente ver aqui a nível de gráfico, né? Então, como que está a minha distribuição aqui? 100% está dentro da área de interesse, né? E aí eu tenho a minha distribuição considerando apenas a área macro, né? Da mesma forma, se eu vier agora aqui só com o meu outdoor DAS, então vejam que com a nova rede ou a nova solução ali, né, do outdoor DAS, vejam que agora eu tenho 0 aqui entre menos 105 e menos 120, 0,73. Então, agora eu tenho muito mais distribuição aqui nos níveis acima de menos 85, né? Então, se eu ver agora o mesmo gráfico aqui, deixa eu marcar esse aqui, o mesmo gráfico aqui, eu vou ver ali que agora eu tenho muito mais distribuições aí em níveis de cobertura melhores, né? Então, com isso, eu consigo aqui na ferramenta, então, criar a minha solução de street level e fazer esses tipos de comparações estatísticas, por exemplo, até chegar na solução definitiva, né? Então, eu cheguei nessa solução definitiva aqui do meu outdoor DAS, né? E então, agora eu tenho a rede macro, tenho o outdoor DAS. Lembrando que quando eu falo outdoor DAS, não necessariamente é uma solução
Outdoor DAS, né? Porque a gente tem também o Outdoor DAS como solução, né, de mercado. Pode ser qualquer tipo de solução, né, pessoal? E aí, então, lembrem-se que dentro dessa área também eu tenho os meus edifícios, né? Então, parte do meu estudo também é saber se agora essa rede macro mais o Outdoor DAS atendem os meus edifícios, ou seja, se esses edifícios de interesse podem ser atendidos com essas redes outdoor, né? Ou não. Então, para isso que eu vou fazer, eu vou ativar aqui os meus edifícios, né? Então, lembre-se que aqui eu tenho os 4 edifícios, o Studio Rec Center, o Sport Arena, o Humanities e o Art Humanities. Então, aqui estão os 4 edifícios destacados aqui, né? E o que eu quero saber é se, então, o sinal outdoor atende esses edifícios. Então, para isso, eu gero uma terceira predição outdoor. Estou pensando só em nível outdoor agora, que é o meu, é o macro mais o ODAS, né? Então, é o outdoor mais a minha rede macro mais o outdoor DAS, ou seja, é a combinação das duas soluções outdoor, vamos dizer assim, né? Então, baseado nisso, se eu olhar aqui o edifício, né? Se eu olhar aqui os meus edifícios, na ferramenta outdoor, se eu olhar dentro dos edifícios, vocês vão ver que eu consigo ver aqui uma perda de sinal, né? O sinal vinha mais forte aqui, aí aquele baixou para laranja, amarelo, depois ele ficou azul. Então, o nível de sinal aqui foi baixando, ok? Por quê? Porque na ferramenta Outdoor, como eu tenho esse edifício aqui, que é um polígono, né? É uma base de dados digitalizada, ele aplica essa perda nesse polígono. Mas ele não tem o detalhamento aqui interno desse edifício, né? Ele só aplica uma perda aqui pelas paredes externas do edifício. Então, em alguns casos aqui, por exemplo, eu posso ver que eu tenho áreas aqui onde, teoricamente, eu atenderia, né? Então, e aí uma forma de eu confirmar esses valores seria ir lá e medir. Só que para ir medir em várias localidades, eu tenho que medir, tenho que ir em vários pisos, né? E aí, através da integração que a gente tem aqui nas ferramentas, eu consigo fazer isso através da predição. Então, de uma forma muito rápida aqui, prática, eu consigo avaliar como é a penetração de todos esses sinais aqui outdoor nos 4 edifícios. Para isso, o que eu faço? Eu venho aqui no meu projeto e defino aqui nas minhas definições de projeto, eu defino múltiplas alturas. Então, aqui no Predictions Heights, eu defino várias alturas. Por quê? Porque o sinal se propaga diferentemente em diferentes alturas, né? Então, então, o sinal que vai chegar em cada edifício vai chegar com diferentes níveis em diferentes alturas. E esses sinais que me interessam, porque são os sinais que penetram no edifício em cada diferente piso do edifício, né? Então, eu crio aqui múltiplas alturas, não tem um limite aqui, eu posso criar várias alturas. E aí, eu venho aqui nessa definição de Project Data, e aqui nessa informação de Campus, eu venho aqui e gero uma predição, ou seja, eu exporto aqui no Campus, eu exporto essa predição, né, aqui no Generate Predictions, aqui, eu exporto uma predição. Ao exportar essa predição, eu defino quais setores do meu outdoor eu quero analisar dentro dos edifícios. Então, eu posso aqui simplesmente definir todos os setores, né, outdoor, ou eu posso fazer grupos de sites, né? Então, aqui, all repeaters, eu estou considerando os 16 sites, que são todos os macros, mais os outdoor DAS, que vocês estão vendo aqui na tabela, e os 37 setores que correspondem a esses sites outdoor. Ou eu exporto um grupo deles. Então, eu criei um grupo aqui que eu chamei de macro, eu criei um grupo que eu chamei de macro e outdoor DAS, onde eu configurei somente os setores do outdoor DAS e um site macro, que é esse macro 8 aqui. Então, esse macro 8 qual é? É esse site macro que está aqui dentro da minha área de interesse aqui, da minha área em vermelho aqui, né? Eu poderia considerar os outros sites macro também, mas na minha análise aqui eu considerei só um site outdoor, né? E aí, quando eu exporto, quando eu gero essa predição aqui, o que eu faço? Eu gero essa predição em 2.100 e em todas aquelas alturas e exporto tudo num arquivo só, tá? Então, eu estou exportando todas essas predições aqui. Se eu tivesse aqui LTE,
2600, 1900, 850, o 5G, eu poderia selecionar todos e eu exportaria todos também num arquivo só. Eu faço isso uma única vez e exporto, e eu exportei aqui para todos os edifícios. Então, aí eu tenho todo esse sinal outdoor aqui, todo esse cenário que a gente está vendo aqui, eu tenho já num arquivo que eu exportei em múltiplas alturas. Daí o que eu faço? Daí eu vou em cada edifício. Então eu venho aqui agora no meu iBuild Design. Lembra que o meu iBuild Design é a minha ferramenta de indoor. Então, na ferramenta indoor, o que eu tenho? Eu tenho o edifício modelado em detalhe. Eu tenho para cada andar aqui, ó, se eu vir aqui nos andares aqui, ó, para cada andar eu tenho o detalhamento do edifício. Eu tenho as paredes, os materiais, bem detalhado aqui, toda a modelagem, igual vocês viram lá no PowerPoint, no 3D de cada edifício, né? Então, e aí, em cada um desses arquivos, no caso aqui eu tenho 4 arquivos separados, mas eu poderia ter todos os edifícios em um só arquivo também, depende de como eu organizo o projeto, né? Aqui eu tinha os 4, eu organizei os 4 até para mostrar para vocês também em detalhe aqui algumas coisas que eu vou mostrar ainda, mas daí o que eu faço? Daí eu venho aqui nesse painel aqui, que chama Rich, e eu importo as predições, ou seja, eu venho aqui e eu importo as predições outdoor. As predições outdoor que eu importo, eu defino aqui qual tecnologia. Então, pode ver, por exemplo, se meu projeto tivesse mais frequências, eu poderia selecionar aqui várias. E é quando eu importo essa predição, como a minha modelagem já tem as alturas dos andares, daquelas alturas que eu exportei lá do meu Rich, aqui nesse edifício, a ferramenta, quando eu importo, ela automaticamente importa as alturas da predição outdoor que corresponde aos andares. Então, ela já tem essa relação, porque aqui na modelagem do indoor, cada andar já tem a sua altura, né? Então, eu já importo. Então, e aqui vocês podem ver que eu tenho, para cada altura, eu tenho a predição de todos os setores, ó, todos os setores estão aqui. E automaticamente também já se assignam aos andares, ó. Então, ele já vem aqui na tecnologia de 2.100 e já assigna 3 metros ao piso 1, 6.1 ao piso 2, 12 ao piso 3, né? Então, essa assignação é toda automática, eu não tenho nenhum trabalho manual aqui. Eu simplesmente exporto de um, importo no outro, e quando eu importo no outro, ele já assigna tudo. Uma vez que ele assigna tudo, eu vou vir aqui no meu painel do Rich, que é a minha predição que vem lá do iBuild Rich, e eu vou ver a predição do outdoor. Então, agora, aí eu vou ver a predição outdoor aqui importada no meu ambiente indoor. Então, aqui vocês conseguem ver a predição, todos os setores do outdoor, todos aqueles setores que eu exportei, um site macro com 3 setores e todos os setores do outdoor DAS, né? E aqui eu tenho os PCIs, porque aqui eu estou vendo esse aqui, digamos, é o combinado de todos os sinais outdoor que estão chegando nesse andar aqui que eu estou analisando, né? Se eu for em cada andar aqui, vocês vão ver que o nível de sinal é diferente, ó, porque o sinal se propaga diferentemente lá no outdoor, né? Então, aqui eu estou vendo o sinal outdoor e todos os setores. Mas eu poderia aqui fazer um filtro, por exemplo. Eu quero ver, ok, nesse edifício, quanto chega desse primeiro, que é o PCI 375. Então, eu faço um filtro aqui e eu vou ver o sinal somente desse setor, que é o Outdoor DAS 1, setor 1. Né? Então, eu posso fazer essa análise para todos os sinais ou somente para um sinal específico. Né? E daí, o que eu vou fazer? E daí, eu vou... uma vez que eu tenho essas predições, eu vou considerar essas predições num mapa que eu vou chamar de Interpolation Sino-Strange. Então, aí eu vou criar um mapa de interpolação, que é esse aqui, ó, Macro EuSRP Interpolation. E nesse mapa aqui, agora que é um mapa que está considerando o edifício, né? Eu estou fazendo uma análise indoor agora. Vejam que eu saí do Rich e entrei no Prediction aqui, que é a predição agora da ferramenta indoor. E aqui no Specific, eu defino que eu quero usar essa predição indoor que eu usei. E aí vocês vão ver aqui a diferença entre um e outro. Ou seja, agora eu estou vendo o sinal outdoor lá fora continua o mesmo, aqueles sinais lá fora continuam o mesmo, mas na medida que esse sinal penetra no edifício, eu começo a ver o efeito claramente aqui de todos os materiais.
múltiplos materiais, múltiplas obstruções. Então, eu consigo ver a real penetração desse sinal, né? E em cada um dos projetos, eu vou ter esse mapa aqui, ó. Eu vou ter a interpolação do indoor com o outdoor, que também vai variar em cada um dos andares, né? Então, ó, em cada um dos andares varia essa penetração aí do sinal, né? Então, se eu vir agora aqui nesse aqui, que é o Studio Rec Center aqui, ó, vocês vão ver que eu tenho aqui também, eu também importei o sinal, né? Também importei o sinal aqui, Prediction. E aqui eu vou ver também o meu Interpolation. Através do Interpolation, eu consigo validar, eu vou ver esses níveis de sinais aqui, né? E eu consigo validar se realmente eu tenho um bom sinal aqui dentro ou não, se eu tenho que fazer um sinal, uma predição, um desenho indoor, né? Então, também consigo aqui, se eu vier no meu 3D, lembra que eu tenho aqui o meu 3D, né? Então, se eu vier no meu 3D e der um refresh aqui agora, eu vou ver o meu... Deixa eu ver se está ativo aqui o meu Prediction Images. Aqui, ó. Eu vou ver essa penetração do indoor aqui em múltiplos níveis, ó. Então aqui eu tenho nos quatro pisos desse edifício aqui, eu tenho a penetração do outdoor, né? Então, como sempre a gente pode ver aqui na ferramenta indoor em 3D sempre todos os mapas, né? E aí aqui, então baseado nesse macro interpolation, eu consigo ver se eu atendo ou não. Se eu atendo com o street level, ok, eu consigo mostrar, eu tenho mapas para mostrar que a penetração do sinal outdoor atende, né? Os níveis de sinal ali. E o meu... e se não, por exemplo, como é o caso aqui, né? Eu vejo que os níveis aqui estão bem baixos, né? Ou seja, realmente o sinal do outdoor não atende, então eu vou fazer uma solução indoor. Então aí eu vou usar a ferramenta indoor para fazer uma solução indoor e vou gerar aqui o meu mapa de predição indoor, ó, o meu RSRP indoor. Então em cada prédio, se necessário, eu vou fazer um desenho, vou fazer o desenho indoor com a solução indoor, qual que seja, né, um DAS passivo, ativo, small cell, qualquer solução indoor, e vou criar minha solução indoor. E aí eu vou querer fazer análise reversa, ou seja, eu vou querer ver também lá depois todas as ferramentas juntas, como vai ser como vai interactuar esse sinal indoor e a fuga desse sinal, ou seja, esse sinal também sai para fora do prédio. Então aí eu gero um mapa aqui que a gente chama de leakage, que é esse aqui, ó, RSRP leakage, que é quanto desse sinal, dessa solução indoor que eu criei, sai para fora do edifício. Então eu quero ver o efeito desse sinal outdoor também lá no meu projeto desse sinal indoor, perdão, lá no meu projeto outdoor. Então eu faço o mesmo projeto, mesmo processo aqui. Venho aqui no menu Reach, dou um Export Predictions. Eu exporto o quê? Exporto essas predições do meu desenho indoor. E aí eu exporto as predições dos 4 edifícios e volto lá no meu Reach, abro o meu Reach de novo, e aí eu quero ver agora essa mesma análise que eu fiz antes, né, da rede macro mais o outdoor DAS, agora eu quero considerar também o indoor DAS, ou seja, eu quero ver aqui o efeito dos edifícios, desses 4 edifícios também aqui, na predição, na solução conjunta aqui do meu Reach, né? Então aí eu gero então esse outro mapa aqui, que é o indoor outdoor, que é então o mesmo outdoor, mas considerando os meus sinais dentro do edifício. Então aí vocês vão ver aqui, se vocês olharem dentro de cada edifício aqui em detalhe, vocês vão ver a diferença de um para outro, ó. Sem o indoor, com o indoor. Sem o indoor, com o indoor. Então a gente consegue ver claramente que agora esse mapa está considerando as 3 redes aqui no caso, né? A macro, o street level e o meu indoor nos 4 edifícios, né? E a mesma análise que eu consigo fazer a nível de cobertura, por exemplo, para ver se o meu indoor não é best server fora, né? Eu poderia gerar um mapa de best server também aqui do indoor com outdoor, enfim. Mas outra análise que eu posso fazer é uma análise de interferência, por exemplo. Como vai ser a interferência do meu indoor sobre o outdoor? Então,
eu consigo fazer aqui também uma predição do meu macro indoor. Então, eu consigo ver uma predição. Deixa eu tirar essa daqui do macro outdoor. Então, aí eu consigo ver também o meu nível de interferência macro. Então, esse aqui é o meu nível de interferência macro, aí, digamos, situar aqui, né? Então, esses são os níveis de interferência, considerando somente a minha rede macro. Então, estou considerando aqui só a macro mais o street level, né? E aí, eu criei aqui separadamente para a gente ver em detalhe, né, para cada edifício, se eu considerar também nessa análise a interferência do indoor. Então, esse aqui, ó, é uma primeira análise detalhada nesse edifício aqui, ó, nessa região aqui, ó. Então, aí eu vou ver aqui o efeito também do meu indoor dentro do a interferência do meu indoor, considerando o meu indoor no outdoor, né? Então, ó, é o antes e o depois aqui, ó. Então, eu consigo ver que aqui ao redor do edifício, né, principalmente a fuga do sinal, eu vejo que nesse caso aqui ele não afeta muito a interferência do indoor, né? No outdoor, né? A mesma coisa que se eu olhar o de baixo, esse é o próximo edifício aqui embaixo. Eu vou ver também aqui, ó. Vou ver aqui em detalhe a interferência dele aqui, ó. Eu vejo que ele também não afeta muito o outdoor. E aqui o terceiro já não. O terceiro, que é o arena aqui, ó. Eu vou ver algumas diferenças já no outdoor, aqui no ambiente outdoor. Se eu olhar ali em detalhe, principalmente nessa região aqui, ó, vocês vão ver que o CTY aqui, o azul seria o pior, né? Então, olha lá, antes do indoor, como é que eu tinha essa região aqui em amarelo, né? E considerando agora o indoor, ele muda para azul aqui, né? Essa área aqui, algumas regiões aqui também para cá. E o último edifício aqui, que é o meu Studio Rec Center, né? Então aqui também eu consigo fazer essa análise aqui do meu Studio Rec Center. Aqui também eu não tenho muito efeito no outdoor, né? A nível de interferência do indoor no outdoor. Então, pela essa análise aqui, eu teria que fazer algum ajuste nesse setor, principalmente, porque aqui são 3 setores. Eu teria que fazer um ajuste nesse setorzinho aqui que está dando essa fuga aqui, por exemplo, né? Outra análise que eu posso fazer também aqui, uma vez que eu cheguei no meu projeto final, né? Então, eu fiz o meu projeto do Street, avaliei com os meus edifícios, fiz toda essa zona mista aí, todas essas análises mistas aí, né? Eu poderia também aqui vir e fazer uma análise de dominância também. Então, eu criei um outdoor DAS, eu poderia ver também, por exemplo, qual é a dominância do meu outdoor DAS sobre a rede macro, por exemplo. Então, eu posso gerar um mapa que mostra a dominância do outdoor DAS sobre a rede macro. Então, eu vou ver aqui também o nível de dominância, né? O vermelho aqui é 5 a 31 dB acima do outdoor DAS sobre a macro, né? E eu consigo ver, então, essas áreas aí onde eu garanti que o outdoor DAS é dominante sobre a macro, por exemplo, né? E eu também posso fazer essa mesma análise considerando os edifícios também. Eu já importei os edifícios aqui. Então, se sobre essa aqui eu também sobrepor os edifícios, eu vou ver aqui, vocês vão ver ali exatamente a dominância mudando aqui nas áreas internas dos edifícios, né? Aqui sem o indoor e com o indoor. Agora eu tenho a dominância do indoor também incluída aí na dominância final, né? Então aqui eu tenho a dominância de todos os sistemas, né? Vamos dizer. Então, com essas análises, né, eu consigo fazer com essa solução nova e essa integração, eu consigo fazer todos os tipos de análise, né, desses novos cenários mistos, considerando todas as redes, né?
E só lembrando aqui que no iBuilder Reach também, assim como lá no meu iBuilder Design, né? Eu também posso vir aqui em qualquer um desses mapas aqui, ó. Se eu vier aqui nesse Total Received Power aqui, que era toda a minha rede macro, né? Com a Outdoor DAS, eu conseguiria ver aqui em 3D também, digamos, esse projeto final, digamos aqui, considerando as redes, né, todas, eu conseguiria ver também no meu 3D View, né? Então eu vou ver aqui no meu 3D View, aqui eu estou vendo só o meu, só o macro mais o Outdoor DAS, né? Então eu consigo ver aqui a solução a nível de rua, consigo ver aqui a rede macro também aqui em volta, né? Então aqui eu estou considerando as duas redes, né? Só que se eu olhar aqui, por exemplo, nessa parte aqui, ó, esses dois edifícios aqui, deixa eu só subir aqui. Ops, deixa eu subir aqui. Esses dois edifícios aqui são esses dois aqui, né? Esse aqui e esse aqui são esses que a gente está vendo aqui no 3D. Então aqui eu estou vendo o meu outdoor, né? Se eu mudar agora aqui o mapa, ó, eu vou tirar esse daqui do macro outdoor DAS, o macro e o outdoor DAS, e vou selecionar aqui o que considera o macro, cadê ele? Aqui, ó, indoor, outdoor, que são os dois, né? E vou dar um refresh aqui. E agora, dentro dos edifícios aqui, eu estou vendo... Lá fora continua o mesmo, né? Só mudou a cor aqui por causa da legenda, mas dentro do edifício eu consigo ver que agora o que eu estou vendo aqui a nível de solo, né? A 1,5 metro do chão, eu estou vendo aqui o meu edifício, né? Lembrando que todas as predições que eu corri, eu conseguiria ver também aqui as predições dentro dos edifícios também, né? Nos outros pisos, por exemplo. E se eu tiver um indoor, eu veria o indoor dentro desses edifícios também, dentro dos outros andares também, né? Aqui a gente está vendo só a nível de rua, né? Que foi a predição que a gente correu aqui para fazer esse tipo de análise, né? Então, com isso, pessoal, agora partindo aqui para nossas conclusões, né? A gente consegue ver que com essas duas ferramentas, o Reach e o Design, né, a gente consegue modelar os ambientes mistos, né, com o máximo de detalhamento, tanto a nível outdoor como indoor, né? Então, as bases de dados para o Reach, né, para a ferramenta do outdoor, eu posso usar a base de dados existentes, eu posso usar até uma base de dados gratuita também, a ferramenta tem conexão à base de dados open source, então eu consigo também usar base de dados abertas, né? Isso já está incluído na licença também. O projeto é de alta qualidade, eu posso fazer o desenho holístico para multibanda, multifrequência, multitecnologia. A ferramenta faz projetos celulares LTE 5G, 3G, mas também permite fazer desenhos de Wi-Fi, permite fazer desenhos LoRa, outras tecnologias, enfim. Então, é multibanda, multifrequência e multitecnologia nas duas ferramentas, né? Então, isso é importante para nós, manter o mesmo conceito que a gente sempre teve, né? De ter todas as tecnologias incluídas na licença, né? Já vem incluído todas as tecnologias. E vocês viram aí que todos os tipos de solução podem ser projetados, né? Então, a gente falou aqui, a gente deu um nome de Outdoor DAS, mas quando a gente fala de Outdoor DAS, a gente está falando de um street level que pode ser qualquer tipo de solução, né? E eu posso, inclusive, considerar a rede macro, né? Então, eu posso capturar a informação da rede macro de uma base de dados, por exemplo, da Anatel, de uma base de dados aberta, ou posso até pedir para o cliente, né? Se eu vou fazer um projeto para uma operadora, por exemplo, eu posso pedir que ela me forneça uma tabela simples, só com os dados básicos do site, de repente, eu consigo importar e rapidamente recriar também os sites outdoor, né? E eu consigo fazer todo esse projeto, pessoal, como vocês viram aí, considerando somente a rede macro mais o street level, a rede macro e o street level mais o indoor, e a nível indoor eu consigo considerar a penetração do sinal, consigo fazer o projeto indoor com o máximo de precisão necessária, considerando a interferência do outdoor. Então, a gente, tanto como vocês viram também aí no outdoor, também eu consigo considerar
a interferência do indoor no outdoor também, né? Então eu consigo validar todos os KPIs necessários do meu projeto, né? Seja cobertura, qualidade, capacidade, enfim. Porque a ideia, claro, é garantir conectividade em qualquer ambiente, né? Ainda mais hoje que a gente fala aí desses ambientes múltiplos, né? A gente já está caminhando para o final aqui, pessoal. Eu tenho agora uns minutinhos aí para perguntas. Deixa eu ver se a gente tem algumas perguntas aqui. Deixa eu só mudar para cá. Aí, vamos ver se a gente tem algumas perguntas aqui. O Rafael perguntou se o WebReach utiliza dados de topografia. O Rafael, obrigado pela pergunta. E inclusive ele fala como é a modelagem do WebReach, né? Exatamente, você utiliza os dados da topografia, né? Ou de qualquer base de dados existente, né? Então, como eu mostrei aqui no comecinho rapidamente, vou detalhar um pouquinho para você aqui. Deixa eu voltar para só voltar aqui para a ferramenta. Aqui, quando a gente fala em modelar o outdoor, né? Você vai trabalhar com esses tipos de geodata aqui, né? Heights, Clutter. O WebReach, pessoal, ele é uma ferramenta, o formato default da base de dados, né? GIS do WebReach é o MapInfo, tá? Então, junto com a licença do Reach, já vem integrado uma licença do MapInfo Pro, porque o MapInfo, a base de dados é do MapInfo, né? Inclusive, se a gente ver aqui no menu View, ó, vocês vão ver que aqui você tem algumas funcionalidades, aqui os tabs são funcionalidades do MapInfo, né? Já vem integrada essa licença MapInfo, porque a base de dados é formato MapInfo, quer dizer, a base de dados de terreno, o formato default da ferramenta, né? É o .mrr, que é a base, digamos, a topografia em formato MapInfo, né? Os clutters, clutter heights, são arquivos .grd ou .grc. Os polígonos são arquivos .tab, que são as tabelas em formato MapInfo também, né? Então, basicamente esse é o formato padrão, mas a ferramenta também permite importar base de dados existentes, né? Então, como eu falei para vocês, muitos clientes que usam o Reach, já estão usando o Reach, utilizam outras ferramentas em seus projetos macro, né? Então, a gente tem também a opção de converter essas bases para serem usadas no Reach, né? Algumas até compartilham um mesmo formato, um formato muito parecido, né? Igualmente, os sites também, se você tiver os sites já configurados em outra ferramenta, esses sites podem ser exportados e importados no Reach também, para ser importados automaticamente, né? E também aqui, ó, nessa opção de extensions também aqui, ó, a gente tem uma opção, esse Geodata aqui, é uma opção para conectar a uma base de dados, grátis, né? É um open source de base de dados, né? Então, se eu vier aqui em Heights, ó, eu tenho a opção de baixar uma base de dados, digamos, né? E aqui, claro, como é uma base de dados grátis, a questão vai ser aqui o seu output step, né? Ou seja, nesse caso aqui, ó, nessa região que eu estou trabalhando aqui, a minha resolução máxima que eu conseguiria nessa base de dados grátis seria 25 metros. Mas nada impede de eu baixar, caso eu não tenha acesso a uma base, né? E tem outras opções também de importar base de dados, enfim, de qualquer forma, né? O Cláudio Rosa, Cláudio, um abraço, amigão. Pergunta se é possível exportar para o Google Earth Pro. Sim, é possível exportar de ambas as ferramentas, né? Ou seja, tanto no iBwave, aqui no iBwave Design, né? Eu consigo todo o projeto aqui que eu faço na ferramenta indoor, né?
eu consigo vir aqui no layout e eu tenho essa opção aqui, ó, de exportar building to Google Earth. Então, ele exporta o projeto completo, né, o edifício, a modelagem, o 3D, ou seja, esse 3D que a gente está vendo aqui, né? Deixa eu só tirar aqui o mapa. Esse 3D que a gente está vendo aqui, eu vejo lá no Google, né? No Google eu vejo exatamente esse 3D exportado aqui, lá no meu Google. E também aqui no Rich também, se eu quiser exportar qualquer um desses mapas aqui, eu tenho a opção aqui também de vir aqui e exportá-los, né? Exportar os mapas e exportá-los em formato Google também, né? Acho que está aqui no Analyze. Ops, espera que deixa eu clicar aqui de novo. Aqui, ó, Google Earth Export. Ele exporta. Basicamente, você define nessa gama de mapas aqui toda, né? Vamos dizer, você define quais deles você quer exportar para o Google Earth. E aí você vai ver os seus projetos exportados lá, né? Pessoal, infelizmente eu não tenho mais tempo aqui, né, para pergunta. Já esgotou o nosso, passou até um minutinho aí. Ficaram algumas perguntas aqui ainda para serem respondidas. Eu vou responder para todo mundo aqui por e-mail, tá bom? Eu queria agradecer novamente vocês aí pela participação, pedir novamente desculpas aí pelo pequeno atraso no início e nos vemos em breve aí no próximo webinar, ok? Muito obrigado a todos, tenham um excelente dia.